sou a Sargento Lexi Wood. Tenho 28 anos e sirvo no Exército dos Estados Unidos. A maior ironia da minha vida é que jurei sacrificar minha vida pela honra deste país. No entanto, minha própria família tratou o dia mais importante da minha vida como uma vergonha. Eles chamaram meu casamento de um evento trivial para um soldado raso e optaram por não comparecer. Em vez disso, foram de férias para o Havaí com minha irmã, uma advogada de sucesso. A primeira ligação que recebi deles depois não foi um pedido de desculpas. Ligaram apenas porque precisavam de algo. As palavras deles me ensinaram uma lição valiosa sobre família, limites e respeito próprio. Antes de compartilhar minha história, diga-me de qual cidade você está ouvindo. E curta e inscreva-se se você acredita que as batalhas mais difíceis às vezes são travadas em casa. O ar outonal no Vale Shenandoah, na Virgínia, era revigorante, trazendo o aroma de uvas para vinho e terra úmida. Folhas douradas caíam dos carvalhos, cobrindo o terreno da vinícola rústica onde eu estava prestes a me casar com o amor da minha vida, Caleb. Tudo deveria estar perfeito. E por um momento, assim foi. Fiquei parada no fundo do corredor externo, de braço dado com o do meu comandante, um homem com 3 filhas. Ele interveio quando meu próprio pai se recusou. Minhas mãos, escondidas nas dobras do meu vestido de noiva simples e elegante, estavam firmes. Minha respiração estava controlada. Eu era um soldado treinado para atuar sob pressão. Esta, eu disse a mim mesmo, era apenas mais uma missão. Quando a música começou, um quarteto de cordas suave tocando uma melodia familiar, iniciamos nossa caminhada. Mantive os olhos fixos em Caleb, de pé diante do altar, com um sorriso capaz de acalmar qualquer tempestade. Mas minha visão periférica me traiu. Ela examinou a primeira fila, os assentos reservados para minha família. Meu pai, Preston Wood, um prestigiado advogado de Washington. Minha mãe, Doutora Victoria Wood, reitora de Humanidades em Georgetown. Minha irmã, Cassie, a criança de ouro. A fileira estava vazia. Não era apenas um espaço vazio. Era um vazio frio e profundo, um vácuo que sugava todo o calor do ar outonal. O silêncio daquela fileira vazia era uma condenação, mais alta e brutal do que qualquer palavra que pudessem ter proferido. Senti os olhares de pena da família de Caleb, dos meus amigos, dos meus irmãos e irmãs de armas. A compaixão deles era como sal em uma ferida que eu nem sabia que ainda sangrava. Respirei fundo, me acalmando, forçando o nó na garganta a descer. Eu não iria quebrar. Não aqui, não agora. Concentrei-me nos olhos de Caleb, minha âncora na tempestade, e completei a missão. Caminhei até o altar. Fiz meus votos e me tornei sua esposa. Mas a sombra daquela fileira vazia persistia, uma mancha escura no dia mais brilhante da minha vida. Naquela noite, numa aconchegante cabana de madeira aninhada na floresta, eu não conseguia dormir. Caleb estava ao meu lado, sua respiração constante num ritmo reconfortante no quarto silencioso. Mas minha mente era um campo de batalha. Por volta das 2 horas da manhã, desisti, saí da cama e peguei meu celular. Foi um erro, um ato de autossabotagem que eu não conseguia parar. Abri o Instagram e lá estava. Minha irmã Cassie tinha acabado de postar uma nova série de fotos. A primeira imagem foi como um golpe físico, tirando o ar dos meus pulmões. Meu pai, minha mãe e Cassie estavam todos lá, radiantes em uma praia de areia branca. Atrás deles, o céu era uma explosão cinematográfica de roxo e laranja, um pôr do sol em Maui. Papai usava uma camisa Tommy Bahama leve, do tipo que ele só usava em férias caras. Mamãe estava imponente em um vestido longo de seda. E Cassie, como sempre, estava perfeita, posando de biquíni de grife. Elas riam, seguravam taças de champanhe, parecendo completamente despreocupadas. Então li a legenda, recarregando as energias com quem realmente importa. Família em primeiro lugar. Vida no Havaí. Aqueles que realmente importam. As palavras ecoaram na cabine silenciosa. Cada uma era uma adaga perfeitamente apontada. Então, o que eu era?
Se eles eram os que importavam, então eu não era nada. A hashtag parecia uma piada de mau gosto. Família em primeiro lugar. Família de quem? Claramente não a minha. O dia do meu casamento, o dia em que comecei minha própria família, foi o dia em que eles escolheram declarar publicamente que eu não fazia parte da família deles. Minha mão tremia quando apertei a lente de contato da minha mãe. Era tarde no Havaí, mas eu não me importava. Ela atendeu no terceiro toque, com a voz carregada de irritação. Lexi, você tem ideia de que horas são aqui? Não houve parabéns, nem perguntas sobre o casamento, apenas irritação. Eu vi as fotos, eu disse, com a voz trêmula, traindo a disciplina do soldado. O Havaí está lindo. Houve uma pausa. Ah, isso, ela disse, com desdém. Foi uma surpresa de última hora da Cassie para seu pai e para mim. Uma rara oportunidade para todos nós relaxarmos. A casualidade do seu tom quebrou algo dentro de mim. Uma oportunidade rara? Finalmente, eu me quebrei, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. E o meu casamento, mãe? Era o dia do meu casamento. Você poderia ter dito não para Cassie. O silêncio do outro lado da linha era glacial. Quando ela finalmente falou, sua voz era fria como aço, desprovida de qualquer pretensão de calor maternal. Lexi, não seja tão infantil. Sua irmã trabalhou muito para chegar onde está. Não poderíamos sacrificar a felicidade dela e uma viagem ao Four Seasons pela sua pequena cerimônia. Sua pequena cerimônia. Era só isso para eles, um evento insignificante e trivial. Não disse mais nada. Simplesmente encerrei a ligação. Não gritei. Não joguei o telefone contra a parede. A dor era imensa demais, profunda demais. Ela ignorou completamente a raiva e se transformou em uma dormência fria e limpa. Sentei-me na beira da cama, no escuro, imóvel. Meu treinamento militar me ensinara a compartimentar, a lidar com as situações mais estressantes imagináveis. E esta, bem aqui, foi a situação mais estressante da minha vida. A verdade foi um ataque tático preciso. Eu não era mais filha deles. Eu era um alvo que havia sido eliminado. Não dormi naquela noite. Fiquei ali sentado, olhando para a escuridão, deixando a verdade crua e brutal me remodelar. Ela estava me transformando em alguém mais duro, mais frio e mais resoluto do que eu jamais havia sido. Quando os primeiros sinais do amanhecer se infiltraram pela janela da cabine, meu olhar pousou num canto do quarto. Meus elegantes sapatos brancos de casamento jaziam no chão e, ao lado deles, minhas botas de combate gastas e manchadas de lama estavam em posição de sentido. Uma representava a vida que eu pensava que queria, e a outra, a vida que eu realmente tinha. Naquela noite, entendi que elas jamais poderiam coexistir no mesmo cômodo. O sol começava a nascer, lançando longas sombras cinzentas pelo chão da cabana. Eu não me mexi. Meu olhar permanecia fixo no canto onde minhas duas vidas estavam lado a lado. Os delicados sapatos brancos de casamento e o couro desgastado e inflexível das minhas botas de combate. Era o contraste que me mantinha cativa, o branco imaculado contra o marrom desgastado e marcado. E olhando para aqueles sapatos de casamento, tão perfeitos e fora do lugar, fui puxada de volta para uma lembrança que eu tentava enterrar. Sempre foi sobre sapatos. Especificamente, os sapatos da minha irmã Cassie, Louboutins, Manolos, Jimmy Choos. Passei a minha infância inteira olhando para ela, empoleirada em pedestais de couro caro, enquanto eu permanecia firme no chão, invisível. Esse chão ficava em Potomac, Maryland, numa ampla casa colonial de tijolos, com pilares brancos e um gramado tão impecavelmente cuidado que parecia um tapete verde. Nossa casa não era um lar. Era um showroom, um palco montado para a grande apresentação da família Wood. Cada móvel, cada quadro, era escolhido para impressionar. O coração desse palco era a sala de estar, e em sua parede principal pendia o que meus pais chamavam orgulhosamente de parede das realizações. Era um santuário para minha irmã. Molduras douradas continham os certificados de honra de Cassie,
os troféus de sua equipe de debate, recortes de jornais sobre suas vitórias em julgamentos simulados e uma foto brilhante e proeminente dela apertando a mão de um senador. Não havia um único espaço vazio, nem uma única foto ou certificado com meu nome. Minha existência, ao que parecia, não era uma conquista. Meu santuário era o pequeno quarto acabado no sótão, um mundo distante da perfeição curada lá embaixo. As paredes não eram decoradas com condecorações. Estavam cobertas de mapas do mundo, com alfinetes marcando lugares de importância histórica. Eu passava horas ali lendo história militar, desde os espartanos até os conflitos no Oriente Médio. Era um mundo que me fascinava, um mundo que meus pais desprezavam como meu pequeno e peculiar hobby. O jantar na casa da família Wood não era um momento para conexão. Era um depoimento noturno. Meu pai, Preston, sentava-se à cabeceira da mesa de mogno polido e conduzia seu interrogatório. Cassie sempre ia na frente e estava sempre preparada. Tirei nota a mais na minha prova de meio de semestre de Direito Constitucional, anunciava casualmente. A professora Albright disse que minha análise estava no mesmo nível de um aluno do terceiro ano. Meu pai sorria radiante, um sorriso raro e genuíno. Essa é a minha garota. Conte-me sobre o seu argumento em relação à cláusula comercial. Então, os holofotes se voltaram relutantemente para mim. E você, Lexi, o que conquistou hoje? Certa noite, senti uma pontada de orgulho. Fui eleita capitã do time de vôlei da universidade. Meu pai assentiu lentamente, tomando um gole de vinho. Bom para você. Esportes desenvolvem disciplina, disse ele. As palavras, um roteiro vazio e pré-escrito. Então, sem perder o ritmo, ele se virou para minha irmã. Agora, Cassie, sobre aquela estratégia do tribunal simulado. E assim, de repente, eu fui apagada. Aprendi a manter minhas respostas curtas e minhas conquistas pequenas. Aprendi que meu mundo, um mundo de trabalho em equipe e garra física, simplesmente não estava no mesmo nível do estágio intelectual de Cassie. Aprendi a ficar em silêncio. O abismo entre nós se transformou em um cânion. No meu último ano do ensino médio, Cassie, em seu último ano em Georgetown, recebeu sua carta de aceitação na Faculdade de Direito de Yale. Era a joia da coroa da coleção dos meus pais. Eles deram um coquetel suntuoso no clube de campo, um evento com buffet, bar aberto e um quarteto de cordas. A lista de convidados era composta por uma lista de quem é quem da elite jurídica e acadêmica de Washington. Lembro-me de ficar em um canto, observando meus pais radiantes ao receberem os parabéns pelo futuro brilhante da filha. Algumas semanas depois, chegou a minha vez de me formar no ensino médio. Não houve festa, nem quarteto de cordas. Meu presente deles foi um cheque de $100 deixado no balcão da cozinha com um bilhete colado. Parabéns, querida. Mamãe tem um evento importante da faculdade. Não posso perder. Estamos orgulhosos de você. Comemorei minha formatura com 3 dos meus amigos mais próximos em uma pizzaria local. Não chorei. Não senti raiva. Apenas me senti vazio, um vazio profundo, como se eu fosse um fantasma na minha própria história de vida. Mas em meio a essas memórias frias e ecoantes, havia um ponto de calor, meu avô. Ele faleceu quando eu tinha 15 anos, mas sua influência foi a base da minha vida. Ele era um veterano da Marinha, um homem durão e quieto que lutou em Iwo Jima. Ele não se importava com boletins ou prestígio na Ivy League. Ele via algo mais em mim, uma firmeza na espinha que os outros ignoravam. A última vez que o vi, ele estava frágil, deitado em uma cama de hospital estéril que parecia pequena demais para o seu espírito. Ele agarrou minha mão, com um aperto surpreendentemente forte. Sua voz era áspera, um sussurro que carregava o peso de uma vida inteira. Lexi, disse ele, com os olhos fixos nos meus. Nunca deixe ninguém lhe dizer que o coração de um guerreiro é algo pequeno. É a coisa mais valiosa que você terá. Essas palavras se tornaram minha verdadeira herança. Elas foram minha bússola, minha estrela-guia. Elas foram o motivo pelo qual,
Uma semana depois da minha solitária festa de formatura, entrei em um escritório de recrutamento do Exército dos Estados Unidos no centro de Silver Spring. O ar cheirava a café velho e desinfetante. O sargento de plantão parecia cansado, mas ouviu. Não perguntou sobre minhas notas ou sobre minha irmã. Perguntou se eu estava pronto para servir. Lembro-me da sensação da caneta na minha mão enquanto assinava os papéis de alistamento. A esferográfica barata parecia mais pesada do que qualquer troféu. Cada letra da minha assinatura era um ato deliberado de desafio. Foi uma resposta final e silenciosa aos anos de esquecimento, ao muro de realizações onde meu nome nunca apareceu. Foi minha primeira declaração verdadeira de independência, um voto de construir meu próprio legado de honra em vez de esperar por um deles. Aquela assinatura nos meus documentos de alistamento era uma declaração de independência, mas o caminho para a liberdade foi pavimentado com exaustão e solidão. Os anos que se seguiram foram um caldeirão. Lembro-me das noites intermináveis no AIT, treinamento individual avançado, em Fort Huachuca, Arizona. O ar do deserto era rarefeito e frio antes do amanhecer. O silêncio da paisagem era quebrado apenas pelos comandos ríspidos de nossos instrutores e pelo som de nossas botas no chão empoeirado. Eu estava me preparando para ser analista de inteligência, um trabalho que exigia um tipo de resistência diferente do que eu jamais havia conhecido. Exigia atenção meticulosa aos detalhes, a capacidade de enxergar padrões no caos e uma fortaleza mental inabalável. Eu me esforcei mais do que qualquer outra pessoa, muitas vezes estudando enquanto os outros dormiam, determinada a provar que eu pertencia àquele mundo. E naquele mundo, eu pertencia. Pela primeira vez na minha vida, meu valor não era medido pelo nome da minha família ou pelo prestígio da minha educação. Foi medido pela minha competência, minha integridade e meu comprometimento com o soldado ao meu lado. Ganhei minhas divisas. Fui promovido rapidamente, tornando-me um sargento respeitado. Eu finalmente havia encontrado um lugar onde minhas habilidades importavam. Mas cada telefonema para casa era uma lembrança dolorosa do mundo que eu havia deixado para trás. Fui promovido a sargento, mãe, eu dizia, tentando disfarçar o orgulho. Ah, que bom, querida, ela respondia, com um tom distante. Você sabia que sua irmã acabou de ganhar um caso importante? Saiu no New York Law Journal. Seu pai está tão orgulhoso. Minhas realizações sempre foram apenas um trampolim para falar sobre as da Cassie. Eu era uma nota de rodapé na grande história da família Wood. A distância entre Arizona e Maryland não era apenas quilômetros. Eram galáxias inteiras de valor. Então, em uma curta licença, minha galáxia mudou. Dirigi até Fredericksburg, Virgínia, uma cidade histórica com uma vibrante cena artística. Eu estava passeando pela famosa feira de artesanato, sentindo o cheiro de couro e sabonete artesanal, quando vi seu estande. Estava repleto dos mais belos móveis de madeira feitos à mão, tábuas de corte com incrustações intrincadas, cadeiras de balanço suavemente esculpidas e uma magnífica mesa de jantar de nogueira que parecia uma obra de arte. O homem atrás da mesa tinha serragem no cabelo e um sorriso tão caloroso e genuíno quanto a madeira com que trabalhava. Seu nome era Caleb. Suas mãos calejadas, mas gentis, me mostraram os veios de um pedaço de cerejeira. Ele não me perguntou o que eu fazia da vida ou onde eu estudava. Perguntou que tipo de árvore eu gostava. Conversamos por horas, encostados em sua bancada. Ele falou sobre sua paixão pela carpintaria, uma habilidade herdada do pai. Eu me vi me abrindo de uma forma que nunca havia feito, contando a ele sobre meu trabalho, minha equipe e o senso de propósito que havia encontrado. Quando mencionei que era soldado, ele não se encolheu nem disse frases vazias como obrigado pelo seu serviço. Em vez disso, olhou para mim, com os olhos cheios de um respeito silencioso. Uau, disse ele, com a voz sincera. Você deve ser uma pessoa muito disciplinada e confiável. Foi o mais simples dos elogios, mas teve mais peso do que qualquer prêmio acadêmico que meus pais já haviam elogiado. Nosso relacionamento floresceu a partir daí, tão naturalmente quanto uma árvore cresce em direção ao sol. Caleb era tudo o que minha família não era. Ele era pé no chão, despretensioso e valorizava o caráter acima de tudo.
Quando finalmente criei coragem para lhe contar sobre as comparações constantes, o muro de conquistas, a fria indiferença, ele não tentou defendê-las. Ele apenas ouviu, com a expressão cada vez mais séria. Quando terminei, ele pegou minha mão e disse: "Sinto muito que você tenha passado por isso, Lexi. Eles não têm ideia do que estão perdendo." Com Caleb, eu me senti vista, verdadeiramente vista pela primeira vez. Certa tarde, ele veio me visitar no Forte Belvoir. Não se intimidou com os guardas uniformizados nem com os protocolos rigorosos. Estava apenas curioso, fazendo perguntas sobre as diferentes insígnias dos soldados pelos quais passávamos. Sentamos no refeitório sem graça da base, e ele perguntou sobre meu trabalho. Enquanto eu tentava explicar as complexidades da análise de inteligência em termos simples, ele ouvia com atenção absorta. Quando terminei, ele apenas balançou a cabeça em admiração. "Nunca conheci ninguém tão forte quanto você", disse ele, com a voz cheia de admiração. "O que você faz todos os dias realmente importa." Lágrimas brotaram dos meus olhos. Realmente importa. Aquela frase foi a validação que passei a vida inteira desejando da minha família. E lá estava, oferecido tão livremente por um homem com serragem na calça jeans. Seu amor foi o antídoto que eu nunca soube que precisava. O que tornou a inevitável apresentação à minha família um desastre garantido. Nós nos conhecemos em uma churrascaria sofisticada em Washington, D.C., daquelas com toalhas de mesa brancas e garçons que chamam você de senhor e senhora. O ar estava carregado com o cheiro de dinheiro e poder. Meu pai, Preston, nem fingiu interesse. Ele imediatamente iniciou seu interrogatório. "Então, Caleb", começou ele, girando o vinho na taça. "Qual é a sua formação?" Caleb o encarou sem pestanejar. "Aprendi o ofício com meu pai, senhor. Construí meu negócio do zero." Meu pai apenas deu um sorriso irônico, com um pequeno e cruel sorriso nos lábios. Então minha mãe, Vitória, interveio, com a voz transbordando condescendência. "E esse tipo de trabalho braçal paga as contas?" A calma de Caleb nunca vacilou. "É o suficiente para viver uma vida honesta e feliz, senhora", respondeu ele com uma dignidade silenciosa que não lhes era perceptível. Durante o resto da refeição, eles focaram toda a conversa em Cassie, que viera de Nova York. Falaram sobre a empresa dela, seu novo apartamento em Manhattan e um evento beneficente que estavam planejando. Caleb e eu fomos completamente ignorados, como se fôssemos fantasmas à mesa deles. A raiva fervilhando dentro de mim era tão intensa que eu mal conseguia comer. Quando saímos do restaurante e entramos no ar fresco da noite, Caleb pegou minha mão. "Está tudo bem", disse-lhe suavemente, vendo a tempestade em meus olhos. "Estou aqui por você, não por eles." Naquele momento, entendi a profunda diferença entre a família em que você nasce e a família que você escolhe. Ele não se impressionava com o poder deles. Ele se orgulhava da minha força. É uma sensação incrível quando alguém enxerga o seu verdadeiro eu além de todo barulho e expectativa. Todos nós merecemos alguém que reconheça o nosso verdadeiro valor. Se você tem um Caleb na sua vida, um parceiro, um amigo, um mentor que realmente te entende, clique em curtir e me conte comentando com um emoji de coraçãozinho abaixo. Seu apoio inabalável me deu uma coragem que eu desconhecia. Lembrei-me de algo que nosso capelão do exército disse certa vez durante um culto: "Fé não é ausência de medo, é agir diante dele." Olhei para Caleb, meu porto seguro, meu aliado, e uma nova determinação se consolidou dentro de mim. Íamos nos casar, e eles saberiam. Peguei meu celular, com o polegar pairando sobre o nome da minha mãe. Minha mão estava perfeitamente firme. Era hora de contar a eles. Minha mão estava firme enquanto eu digitava o nome da minha mãe na tela. Era sábado à tarde, e eu tinha programado a videochamada perfeitamente para flagrá-los em casa, relaxados. Caleb sentou-se ao meu lado em nosso pequeno sofá, sua presença uma fonte silenciosa de força. Uma frágil esperança brilhou dentro de mim. Talvez desta vez fosse diferente. Talvez a alegria de um noivado bastasse para preencher a lacuna. Seus rostos apareceram na tela do meu celular,
um tríptico de educada indiferença. Minha mãe, Vitória, em seu escritório em casa, em Georgetown, emoldurada por estantes de livros encadernados em couro. Meu pai, Preston, em sua poltrona favorita, com o Wall Street Journal dobrado impecavelmente no colo. E Cassie, com um visual chique sem esforço, mesmo através de uma tela. Lexi, querida, começou minha mãe, com um sorriso que mal alcançava os olhos. Que surpresa! Oi, pessoal, eu disse, tentando parecer animada. Caleb e eu temos uma notícia empolgante para compartilhar. Levantei a mão, deixando o anel simples e elegante que Caleb havia desenhado refletir a luz. Vamos nos casar. Por um momento, houve apenas silêncio. Não o tipo de silêncio feliz e ofegante, mas uma pausa pesada e constrangedora. Cassie foi a primeira a falar, com uma sobrancelha perfeitamente arqueada e erguida. Nossa! Parabéns, eu acho. Depois, minha mãe. Bem, isso é novidade. Ignorei a recepção morna e continuei, minha esperança já começando a se esvair. Compartilhei minha tela, mostrando a eles fotos da vinícola no Vale do Shenandoah, das colinas ondulantes, do celeiro rústico e dos lindos carvalhos. Estamos planejando uma cerimônia pequena e intimista para o outono. Queríamos algo que nos representasse. O silêncio retornou, mais denso desta vez. Minha mãe pigarreou. Virgínia, perguntou ela, com um tom carregado de desaprovação. Por que diabos lá? É terrivelmente inconveniente para todos em Washington, D.C. Cassie se intrometeu, com um sorriso irônico nos lábios. Um casamento na fazenda? Que singular, Lexi. A mensagem era cristalina, não era grandioso o suficiente. Não era impressionante o suficiente. Não era um casamento Wood. O nó no meu estômago se apertou, mas eu me mantive firme. Marcamos uma data, eu disse, com a voz mais firme agora. 14 de outubro. Foi então que minha mãe pegou sua agenda de couro. Enquanto ela fazia isso, notei algo por cima do ombro dela. Num grande quadro branco atrás da mesa, escrito com um marcador brilhante e alegre, havia um itinerário detalhado sob o título Férias em Família em Maui. Meu sangue gelou. Ah, sinto muito, Lexi, mas esse fim de semana é simplesmente impossível, disse ela, fingindo arrependimento enquanto folheava as páginas. Seu pai tem uma conferência de sócios. Eu tenho um grande evento para arrecadar fundos para a universidade. E a Cassie está no meio de um projeto crucial na empresa dela. O momento é simplesmente péssimo. Mãe, faltam 4 meses, eu disse, com a voz suplicante. As pessoas podem mudar as coisas para um casamento. Meu pai finalmente falou, a voz carregada da impaciência que ele reservava só para mim. Lexi, seja razoável. Não podemos pedir a Cassie, uma estrela em ascensão em um grande escritório de advocacia, que coloque toda a sua carreira em espera por isso. Essa coisa. As palavras pairavam no ar, uma rejeição verbal de toda a minha vida, do meu amor, do meu futuro. Meu casamento era apenas uma coisa inconveniente. Senti a última das minhas esperanças se estilhaçar. Olhei para os 3 rostos na minha tela, os rostos das pessoas que deveriam me amar incondicionalmente. E fiz a pergunta cuja resposta eu já sabia, então nenhum de vocês pode ir. Nenhum. O silêncio que se seguiu foi o mais longo da minha vida. Ele se estendeu e se expandiu até que pensei que meu telefone fosse quebrar com a pressão. Meu pai olhou para minha mãe. Minha mãe olhou para Cassie. Ninguém queria dar o golpe final, então meu pai o fez. Ele se inclinou para frente, sua expressão endurecendo-se na máscara fria e indiferente que eu conhecia tão bem. Sua voz era baixa, desprovida de qualquer calor, e transbordava um desprezo secular. Vamos ser realistas, Lexi, disse ele. É um acontecimento trivial para um soldado comum. Nossas vidas e a carreira de Cassie simplesmente têm prioridades mais importantes. A tela à minha frente pareceu se partir em 1 milhão de pedaços. Soldado comum. Ele finalmente dissera, as palavras que ele vinha pensando a vida toda, a marca que ele havia gravado em minha alma, estavam agora à mostra.
Não era uma rejeição. Era uma execução, uma declaração formal de que meu valor aos olhos deles era zero. Algo dentro de mim se mexeu. A dor era tão aguda, tão absoluta, que rompeu do outro lado, em uma calma aterradora. Eu não era mais uma filha. Eu era uma soldada em uma zona de combate, e minhas emoções eram um fardo. Lembrei-me de uma frase do treinamento de sobrevivência: quando estiver preso, não desperdice energia tentando mover o obstáculo. Encontre um novo caminho. Meu caminho ficou, de repente, brutalmente claro. Olhei diretamente para a câmera, encontrando o olhar das 3 pessoas que me feriram mais do que qualquer inimigo jamais poderia. Não levantei a voz. Não chorei. Mantive o tom perfeitamente nivelado, uma linha reta de emoção. Entendo, eu disse. Entendo perfeitamente suas prioridades. E então encerrei a ligação. Fiquei ali sentado, com o celular apagado na mão, o silêncio do nosso pequeno apartamento preenchendo o vazio. Fiquei imóvel por um longo tempo. Caleb se aproximou e me abraçou por trás, apoiando o queixo no meu ombro. Ele não disse nada. Apenas me abraçou. Recostei-me em seu calor, o único calor que eu realmente conhecera. Não derramei uma lágrima. Apenas sussurrei, as palavras quase inaudíveis: eles não estão vindo. Ele me abraçou com mais força. Então me endireitei, afastando-me delicadamente. Olhei para ele, e a garota de coração partido havia sumido. Em seu lugar estava um sargento. Meu olhar estava duro, meu maxilar travado. E eu não preciso deles, eu disse, com a voz carregada de uma certeza fria e clara. Este casamento vai acontecer com ou sem eles. Caminhei até a pequena escrivaninha no canto da nossa sala de estar. Nossos convites de casamento estavam empilhados em uma pilha organizada, esperando para serem endereçados. Peguei o de cima, um cartão elegante impresso com nossos nomes e a data. Depois, peguei uma caneta Sharpie preta. Com mão firme, risquei com cuidado os nomes de Preston, Vitória e Cassandra Wood da lista de convidados. Não foi um ato de raiva. Foi um ato de sobrevivência. Foi o fim de uma ilusão e o primeiro dia da minha liberdade. Os meses que se seguiram ao nosso casamento foram os mais tranquilos da minha vida. Foi uma tranquilidade nascida de uma decisão consciente. Bloqueei os números deles. Criei um filtro que enviava qualquer e-mail das contas deles diretamente para uma pasta que eu nunca abria. Foi uma amputação digital. E com ela veio uma sensação estranha de liberdade. O zumbido constante e leve de ansiedade com que convivi a vida toda, a pressão para agradar, para ser suficiente, simplesmente desapareceu. A vida com Caleb era simples e boa. Passávamos os fins de semana trabalhando em sua marcenaria, caminhando pelas trilhas perto das montanhas Blue Ridge ou simplesmente cozinhando juntos em nossa pequena cozinha. Eu dedicava toda a minha energia ao trabalho em Fort Belvoir, recebendo uma homenagem do meu comandante por um detalhado relatório de inteligência que havia preparado. Eu estava construindo uma vida nos meus próprios termos, uma vida baseada nos valores que meu avô havia me incutido: honra, integridade e trabalho duro. O silêncio da família Wood foi um bálsamo, e eu, tolamente, me permiti acreditar que eles finalmente, de verdade, tinham me deixado ir. Eu estava errado. A tempestade começou numa manhã de terça-feira. Começou com uma única mensagem de voz. Meu telefone vibrou, exibindo um número que eu não reconheci. Deixei tocar. A notificação apareceu, nova mensagem de voz. Apertei o play e meu sangue gelou. Era meu pai. Mas não era a voz estrondosa e arrogante de Preston Wood, advogado da Rua K. A voz era fina, tensa e trêmula, com um pânico intenso que eu nunca tinha ouvido antes. Lexi, Lexi, me liga de volta assim que ouvir isso. É uma emergência. Clique. 1 hora depois, outra. Lexi, por favor. Preciso falar com você. É sobre o investimento em Scottsdale. Clique. Uma terceira mensagem de voz chegou pouco antes do almoço, com a voz embargada pelo desespero.
Pelo amor de Deus, Lexi, atende o telefone. Um nó de pavor se formou em meu estômago. O investimento em Scottsdale. Era um projeto de desenvolvimento de resort de luxo no Arizona para o qual ele me envolveu alguns anos atrás. Eu estava hesitante, mas ele foi muito convincente. É só uma formalidade, querida, disse ele, deslizando os papéis sobre a mesa de mogno. Com o seu histórico militar, o banco aprovará um empréstimo rapidinho. Isso faz com que toda a carteira pareça mais estável. Ele usará a carreira que desprezava como instrumento para seu próprio benefício. Quando chegou a quarta chamada, atendi. Coloquei o telefone no viva voz e Caleb, percebendo a tensão no ar, veio e ficou atrás de mim, colocando a mão firme no meu ombro. Lexi, finalmente, meu pai ofegou, parecendo sem fôlego. O que houve, pai? Perguntei, com a voz calma. É um negócio de Scottsdale. Faliu, Lexi. A coisa toda afundou. O banco está cobrando o empréstimo. Eles vão nos processar. Nós. A palavra me impactou. Ele raramente usava essa palavra quando se tratava de mim. Era sempre eu e sua mãe ou a família. Nós era reservado para momentos de crise, uma corda verbal para me puxar de volta para a órbita dele. Inicialmente, ele tentou tecer uma teia de desculpas. Era o mercado imobiliário volátil, um parceiro desonesto, atrasos imprevistos na construção. Mas eu não era mais a garota ingênua da sala de estar dele. Eu era uma analista de inteligência treinada. Quando foi o último pagamento do empréstimo? Perguntei, com um tom de voz sereno. Eu não tenho a data exata na minha frente. E qual foi o motivo do problema de fluxo de caixa? O mercado tem se mantido estável nesse setor nos últimos 6 meses, insisti. Ele gaguejou, pego de surpresa pelas minhas perguntas diretas e analíticas. Estava acostumado ao meu silêncio, não ao meu escrutínio. Encurralado num canto, a represa de suas mentiras finalmente se rompeu, e uma torrente de verdades descaradas jorrou. Tudo bem, ele retrucou, seu pânico se transformando em raiva. Houve um problema temporário de fluxo de caixa. A viagem ao Havaí foi mais cara do que esperávamos, e eu acabei de ajudar a Cassie com a entrada da sua nova cobertura em Manhattan. Achei que conseguiria mudar algumas coisas, que o mercado se recuperaria antes do próximo pagamento. Fiquei sem palavras. O ar escapou dos meus pulmões num suspiro silencioso. Ele tinha pegado o dinheiro que supostamente garantiria um empréstimo com o meu nome, e o usado para financiar as férias que eles escolheram em vez do meu casamento, e para comprar um apartamento de luxo para a irmã que eles sempre escolheram em vez de mim. Ele havia apostado no meu futuro financeiro para recompensar seu filho de ouro. E agora que a aposta havia fracassado, ele estava me chamando para limpar a bagunça dele. Mas o pior ainda estava por vir. O auge da sua audácia ainda estava por vir. Lexi, preciso da sua ajuda, disse ele, com a voz baixando para um sussurro conspiratório. Você é uma soldada. Tem uma renda estável, economias estáveis. Não é leviana com seu dinheiro. Eu quase conseguia ouvir as engrenagens girando em sua cabeça enquanto ele transformava a filha que um dia chamou de soldado raso em um ativo financeiro responsável. Preciso que você me transfira $40.000 imediatamente. É só para contratar os advogados e estancar a hemorragia. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Era tão escandalosamente hipócrita, tão incrivelmente arrogante, que transcendia a raiva e se tornava quase sombriamente cômico. O homem que havia menosprezado minha vida como trivial agora implorava por minha ajuda, elogiando a disciplina e a estabilidade que minha carreira de soldado comum havia proporcionado. Lembrei-me de um princípio fundamental do meu treinamento: nunca haja movido pela emoção. Reúna toda a informação disponível primeiro. Houve uma longa pausa na linha. Deixei-o refletir, sua respiração ofegante sendo o único som. Finalmente, falei. Minha voz era fria e inexpressiva como uma chapa de aço. Não havia raiva, nem dor, apenas a precisão cortante de um analista afirmando um fato. Preciso ver toda a papelada, pai. Cada documento do empréstimo,
cada extrato bancário, cada e-mail relacionado a este investimento. Lexi, não há tempo para isso. O banco está. Eu te ligo de volta, interrompi, minha voz não deixando espaço para discussão. Depois que eu tiver a chance de revisar todas as informações. Desliguei o telefone antes que ele pudesse dizer mais uma palavra. Minha mão, quando a coloquei sobre a mesa, estava perfeitamente firme. O choque havia passado. A dor era um eco distante. O que restou foi uma resolução fria e firme. Eu não era mais o alvo. Eu era o comandante da missão. Olhei para Caleb, que me observava com uma mistura de raiva e admiração. Você pode me ajudar a encontrar um bom advogado? Perguntei. Um realmente bom. Preciso me preparar. Naquela noite, nossa sala de estar se transformou em um centro de operações táticas. Meu pai, fiel à sua palavra, mandou seu assistente enviar por e-mail uma montanha de arquivos PDF protegidos por senha contendo os registros de investimentos. Peguei o velho cofre de metal no fundo do meu armário, minha caixa de Pandora pessoal, contendo as cópias originais dos documentos que ele me fez assinar anos atrás. Caleb me ajudou a espalhar tudo pelo piso de madeira. Sob a luz suave da nossa luminária de leitura, as pilhas de papel, contratos de empréstimo, contratos de sociedade, extratos bancários, pareciam as plantas de um campo de batalha. Para qualquer outra pessoa, era uma confusão caótica de jargões financeiros. Para mim, era um mapa em grade, e eu procurava a posição do inimigo. Caleb sentou-se em silêncio no sofá, uma sentinela silenciosa. Ele mantinha minha caneca de café cheia e aquecida, sua presença um peso reconfortante no ambiente. Ele não ofereceu conselhos nem tentou interferir. Ele simplesmente confiava em mim. Essa confiança era a armadura de que eu precisava para a batalha que se aproximava. Eu não era mais a filha ferida. Eu era Sargento Wood em uma missão crítica, e esta era minha fase de coleta de informações. Lembrei-me de uma citação de Sun Tzu, A Arte da Guerra, um livro que estudamos na academia. Conheça seu inimigo e conheça a si mesmo, e você não será posto em perigo em 100 batalhas. Naquela noite, eu estava conhecendo meu inimigo. Com o foco de um analista examinando dados brutos, comecei meu trabalho. Cruzei datas, destaquei valores e fiz anotações nas margens. Durante horas, tracei o fluxo de dinheiro, criando uma linha do tempo. A história que emergiu dos números era mais fria e calculada do que eu jamais poderia imaginar. Com a ajuda de um antigo colega do exército que agora trabalhava como contador forense, obtive acesso aos extratos detalhados e não editados do empréstimo. A situação ficou brutalmente clara. As prestações da hipoteca não estavam apenas atrasadas, haviam parado completamente 4 meses antes. A data do último pagamento bem-sucedido era 15 de maio. Peguei os extratos do cartão de crédito do meu pai, que ele, tolamente, havia incluído no pacote de documentos. A cobrança de um pacote de férias em família para o Four Seasons Resort em Maui, no valor de $25.000, estava datada de 17 de maio. 2 dias. Ele havia feito o pagamento final para evitar a inadimplência do empréstimo. E então, apenas 2 dias depois, ele decidiu conscientemente gastar o pagamento do mês seguinte muito mais em férias luxuosas com seu filho favorito, plenamente ciente de que isso levaria ao investimento, e meu nome, à inadimplência. Não foi um erro. Não foi um problema de fluxo de caixa. Foi uma escolha. Ele havia deliberadamente sacrificado minha segurança financeira para o prazer deles. A dor daquela descoberta foi um golpe físico e agudo. Mas eu não tinha tempo para dor. Empurrei-a para baixo, transformando-a em combustível frio e duro. Continuei cavando e então a encontrei, a arma secreta. Estava enterrada no fundo de uma cadeia de e-mails antigos entre meu pai e seu sócio. Meu pai havia encaminhado o tópico inteiro, em pânico demais para editá-lo. Em um e-mail datado de uma semana antes de eu assinar os papéis, seu sócio expressou preocupação em assumir um empréstimo tão grande. A resposta do meu pai me arrepiou os pelos do braço. Ele escreveu: "Não se preocupe. Minha filha, que está no exército, vai assinar como fiadora. Ela é muito obediente e não faz muitas perguntas.
considere a nossa aposta segura. Complacente. Uma aposta segura. Li as palavras várias vezes. Ele não tinha se aproveitado apenas da minha confiança. Ele tinha planejado tudo desde o início. Ele tinha me traçado um perfil, avaliado minha lealdade como uma fraqueza e usado isso como um argumento de venda para sua parceira. Eu não era a filha dele naquele e-mail. Eu era um peão, uma ferramenta, um ativo simplório a ser alavancado. Aquele e-mail, combinado com os extratos bancários, era tudo. Era uma prova irrefutável de manipulação premeditada. Caleb deve ter visto a minha expressão. O que foi, Lexi? Perguntou ele baixinho. Eu não conseguia falar. Apenas virei a tela do laptop para ele. Ele leu o e-mail e um rosnado baixo ecoou em seu peito. Ele se levantou e me abraçou. Seja lá o que você decidir fazer, sussurrou em meu cabelo, eu estou com você, mas você não deve nada a eles. Está me ouvindo? Nada. Na manhã seguinte, fomos de carro até Richmond para nos encontrarmos com uma advogada especializada em contencioso civil que um amigo de Caleb havia recomendado. O nome dela era Sra. Eleanor Vance, uma mulher perspicaz e objetiva, na casa dos 50 anos, com olhos que pareciam enxergar através de você. Não apresentei minha história com lágrimas ou emoção. Apresentei os fatos de forma lógica e cronológica, colocando os extratos bancários destacados e o e-mail impresso em sua mesa de conferências polida. Eu estava dando um briefing sobre a missão. Ela ouviu atentamente, com os dedos entrelaçados, sem interromper uma única vez. Quando terminei, ela revisou os documentos em silêncio. Depois de um longo momento, ela olhou para mim, não com pena, mas com uma espécie de respeito feroz. Sargento, disse ela, com a voz firme, isso não é apenas negligência grave. Ao deturpar conscientemente o uso de fundos e seu papel nisso, ele se envolveu em indução fraudulenta. O senhor não tem apenas motivos para recusar o pagamento. Tem motivos para a reconvenção. Balancei a cabeça. Não quero o dinheiro dele. Não quero um processo. Só quero sair. Quero meu nome limpo. E quero que isso acabe. Fiz uma pausa e respirei fundo. E preciso ser eu quem vai contar a ele. Um sorriso lento e apreciativo se espalhou pelo rosto da Sra. Vance. Eu entendo perfeitamente. Ela arrumou os papéis em uma pilha organizada. Tudo bem, então. Vamos prepará-la para a batalha. Enquanto abordávamos a estratégia, senti uma estranha sensação de calma. A verdade é uma arma poderosa. Ela não grita nem se enfurece. Ela simplesmente existe. E eu a tinha do meu lado. Existe um poder único em encontrar aquela prova concreta, aquela mensagem, aquele e-mail, aquela carta esquecida que confirma tudo o que você suspeitava. Se você já teve aquele momento de descoberta, aquela sensação de encontrar sua própria arma secreta, clique em curtir e comente com um emoji de tecla única abaixo. Quando terminamos, a Sra. Vance olhou para mim com uma pergunta nos olhos. Tem certeza de que está pronta para isso? Ele não vai facilitar. Pensei na garotinha no sótão, no jovem soldado no deserto, na noiva olhando para uma cadeira vazia. Estavam todos atrás de mim, me dando força. Encontrei o olhar dela, e minha voz era firme, sem sombra de dúvida. Estou pronta, eu disse. Marque a ligação com ele. Preparamos o cenário com precisão tática. A Sra. Vance agendou a teleconferência para as 17h30 de uma sexta-feira. Eu sabia que as defesas do meu pai estariam no seu pior momento, desgastadas por uma longa semana, impacientes para começar o fim de semana. Não seria uma filha ligando para o pai. Era um compromisso militar planejado. Sentei-me à nossa pequena mesa de jantar, que naquela noite se tornará meu centro de comando. Caleb sentou-se ao meu lado, com a mão firmemente apoiada no meu joelho sob a mesa, uma âncora silenciosa. Meu laptop estava aberto, os documentos principais exibidos na tela. A Sra. Vance estava na linha, sua presença confirmada, seu microfone silenciado. Ela era minha vigilante silenciosa, pronta para intervir apenas se necessário.
Respirei fundo e me acalmei, como se faz antes de um briefing de missão. Lembrei-me do princípio fundamental do treinamento de negociação: sempre mantenha uma posição superior controlando suas emoções. A primeira pessoa a perder a calma é aquela que perde a guerra. Apertei o botão para discar o número dele. Ele atendeu ao primeiro toque, com a voz embargada por uma semana de espera ansiosa. Lexi, finalmente, você recebeu o dinheiro. Ignorei a pergunta completamente. Não havia espaço para gentilezas. A operação havia começado. Minha voz estava calma, fria e desprovida de qualquer emoção. Pai, já revisei os documentos. Tenho algumas perguntas para o senhor antes de prosseguirmos. A formalidade inesperada o desconcertou. Perguntas? Que perguntas? É simples assim, Lexi. Interrompi-o, com um tom preciso e inflexível. Estou apresentando os fatos como os tenho. De acordo com os extratos bancários, o pagamento final do empréstimo de Scottsdale foi feito em 15 de maio. Isso está correto? Eu acho que sim. Não tenho isso aqui na minha frente, gaguejou ele. Tenho, afirmei categoricamente. 2 dias depois, em 17 de maio, uma cobrança de $25.000 foi feita no seu cartão de crédito para o Four Seasons Resort em Maui. Pode me explicar essa correlação? Um silêncio pesado tomou conta da linha. Eu quase conseguia ouvir o zumbido frenético das engrenagens em sua mente enquanto ele tentava formular uma defesa. Não lhe dei chance. Insisti no ataque. Além disso, continuei, com a voz gélida, tem um e-mail que você enviou ao seu sócio uma semana antes de eu assinar o contrato de empréstimo. Nele, você se refere a mim como, e cito, muito obediente, uma aposta segura que não faria muitas perguntas. Poderia, por favor, esclarecer o que exatamente significa uma aposta segura neste contexto, padre? A barragem se rompeu. Sua fachada cuidadosamente construída de advogado poderoso e no controle se desfez em pó. Ele começou a gaguejar, uma enxurrada de negações e desvios. Isso está fora de contexto. Como ousa acessar minha correspondência privada? Do que está me acusando? Não estou te acusando de nada, respondi, com a voz perigosamente calma. Estou apresentando os dados. Os dados mostram que você intencionalmente deixou de pagar um empréstimo que eu avalizei para pagar umas férias, depois de já ter me identificado como um alvo fácil para manipulação. Seu pânico se transformou em pura raiva. Era a última defesa de um homem encurralado pela verdade. Quem você pensa que é, falando comigo desse jeito? Rugiu ele ao telefone. Eu sou seu pai. Não tenho tempo para esses joguinhos. Preciso de $40.000 e, como minha filha, é sua responsabilidade ajudar esta família. Aquele era o momento, a palavra-chave, responsabilidade. Um sorrisinho sem graça surgiu em meus lábios. Era uma sensação fria e cortante. Responsabilidade familiar? Perguntei, deixando a pergunta pairar no ar por um instante. Essa é uma escolha interessante de palavras. Quando precisei da minha família no meu casamento, me disseram que era, e acredito que as palavras exatas foram, um evento trivial para um soldado raso. Disseram-me que suas vidas tinham prioridades mais importantes. Fiz uma pausa, deixando minhas palavras serem absorvidas, torcendo a faca que ele mesmo havia afiado. Eu podia ouvir sua respiração ofegante do outro lado da linha. Ele estava perdendo o controle. Ele sabia que estava perdendo. Ele fez uma última tentativa desesperada, recorrendo à única arma que lhe restava, chantagem emocional. O que você está fazendo, Lexi? Implorou, com a voz subitamente patética. Você vai mesmo destruir esta família por causa de uma rixa infantil? Sua mãe. Sua mãe vai ficar arrasada com isso. Ela vai ficar muito decepcionada com você. Mas suas ameaças eram vazias agora. Não podiam mais me machucar. Eu tinha a verdade, e a verdade era meu escudo. A garotinha que ansiava por sua aprovação se fora. Em seu lugar, estava uma mulher prestes a definir seus próprios termos. Bem, então, eu disse,
com a voz tão firme quanto o martelo de um juiz. Suponho que isso também seja um assunto trivial para mim agora. Decidi que a sua crise financeira, que você criou, não é minha prioridade. Lexi, não se atreva, não vou lhe enviar um único centavo, declarei, interrompendo pela última vez. Minha advogada, Sra. Vance, que ouviu toda a conversa, entrará em contato com o banco para iniciar o processo de remoção legal do meu nome deste empréstimo fraudulento. Boa sorte com suas prioridades, pai. E com isso, antes que ele pudesse proferir outra palavra, outra ameaça, outro apelo patético, encerrei a ligação. O silêncio na sala era absoluto. Minha mão ainda estava pousada no celular. Por um longo momento, nada aconteceu. Então, um tremor começou nos meus dedos. Subiu pelo meu braço e chegou aos meus ombros, até que todo o meu corpo tremeu. Não era um tremor de medo ou tristeza. Era o violento e incontrolável choque de adrenalina, a sensação de um soldado após a vitória na batalha, quando o corpo finalmente libera a tensão que carregava há uma vida inteira. Era a sensação de estar, finalmente, livre. A descarga de adrenalina mal havia passado quando meu celular, que eu havia deixado em cima da mesa, acendeu e começou a vibrar violentamente. Os tremores secundários estavam começando. O identificador de chamadas dizia: mãe. Deixei tocar, o som estridente cortando a paz frágil. Parou e recomeçou imediatamente. Caleb olhou para mim, seus olhos fazendo uma pergunta silenciosa. Assenti levemente, respirei fundo e atendi, colocando no viva voz. Nem tive a chance de cumprimentá-lo. Como você pôde fazer isso com seu pai? A voz que rompeu do alto-falante não era o tom polido e sereno de Victoria Wood, reitora de humanidades em Georgetown. Era um grito agudo, histérico, carregado de veneno. Ele está um desastre completo. Você tem ideia do quanto ele trabalhou duro para dar a você e à sua irmã a vida que vocês têm? Você é a criança mais ingrata e egoísta que eu já conheci. Deixei a tempestade de suas palavras me invadir. Não vacilei. Não discuti. Esperei que ela parasse para respirar fundo novamente, com ar de superioridade moral. Quando chegou o momento, minha voz saiu baixa, quase clínica. Mãe, eu disse calmamente, a senhora sabia do e-mail que ele enviou para o sócio? O silêncio do outro lado da linha era ensurdecedor. Um silêncio carregado de culpa e cumplicidade. Isso? Não é esse o ponto, ela finalmente gaguejou, sua raiva se desfazendo em uma defesa fraca. E lá estava. Ela sabia. Ela sempre soube. Ela era parte disso. A traição não era só dele. Era deles. Adeus, mãe, eu disse e encerrei a ligação. Antes mesmo que a tela escurecesse, ela se iluminou novamente. Desta vez era Cassie. Se o ataque da minha mãe foi uma chuva de granizo caótica, o da minha irmã foi a bala de um atirador de elite, precisa e condescendente. Lexi, estou profundamente decepcionada com você, começou ela, com sua voz de advogada famosa em pleno vigor. Você está agindo de forma incrivelmente infantil. Você tem noção do tipo de pressão que pessoas bem-sucedidas como mamãe e papai sofrem? Pela primeira vez naquela noite, ri. Foi um som curto e amargo. Pressão, Cassie? Você está falando da pressão de financiar umas férias no Havaí e a entrada da sua cobertura em Manhattan? Você tem ideia de que esse dinheiro era para pagar um empréstimo que eu estava devendo? Ela se esquivou da acusação com a facilidade de uma advogada experiente. Não mexa com esses detalhes. Não é disso que se trata. A questão é que você está dando as costas para a sua família. Não, Cassie, corrigi, com a voz firme e clara. Estou traçando um limite. Talvez você devesse tentar isso algum dia, em vez de viver a vida inteira na sombra deles. Desliguei antes que ela pudesse responder. O peso de tudo aquilo começava a me pressionar, uma exaustão profunda e exaustiva. Mas o furacão estava longe de acabar. Nos dias seguintes, toda a força da máquina de propaganda deles foi liberada. Meu celular virou uma arma usada contra mim,
vibrando incansavelmente com mensagens de texto de tias, tios e primos com quem eu não falava há anos. Era evidente que meus pais estavam ocupados criando uma narrativa cuidadosamente elaborada. Na versão deles, eu era a vilã, Lexi, a soldada teimosa e ingrata que se tornara amarga e agora abandonava cruelmente seus pais amorosos em momentos de necessidade. Uma mensagem da minha tia Carol dizia: a família deve estar lá para apoiar uns aos outros nos momentos difíceis, querida. Não deixe que sua raiva a cegue para o que é importante. Outra, de um primo na Califórnia: ouvi falar do que está acontecendo. Lembre-se de tudo o que fizeram por você. Cada mensagem era um pequeno recorte de papel criado para me fazer sangrar de culpa. Alguns anos atrás, teria funcionado. Eu teria ficado arrasada com a desaprovação deles. Mas agora, ao ler as palavras, senti algo diferente. Era uma tristeza profunda, profunda. Mas não era a pontada aguda da dor pessoal. Fiquei triste por eles, triste por estarem todos presos nesse sistema tóxico, correndo para defender as mesmas pessoas que impunham as regras de um jogo que eu não estava mais disposto a jogar. Durante todo esse tempo, Caleb foi meu porto seguro. Ele sentou comigo no sofá, lendo cada mensagem, com o maxilar tenso a cada uma delas. Ele não me disse para ignorá-las. Ele simplesmente absorveu os golpes comigo. Ele era minha fortaleza. E numa fortaleza, às vezes chegam reforços dos lugares mais inesperados. Meu telefone tocou uma noite, um número desconhecido. Quase ignorei, mas algo me fez atender. Lexi, é seu primo Mark. Mark. Não nos falávamos há provavelmente uma década. Ele era a ovelha negra da família, aquele que tinha largado a faculdade para se tornar músico. Eu soube o que aconteceu, disse ele, em voz baixa. E eu só queria ligar e dizer: não dê ouvidos a nenhum deles. Você fez a coisa certa. Já era hora de alguém enfrentá-los. Lágrimas brotaram em meus olhos, para ser vista, para ser compreendida por alguém de dentro do sistema. Era uma dádiva. A ligação final veio no dia seguinte, na minha mesa em Fort Belvoir. Era meu comandante, o mesmo homem que me acompanhou até o altar. Sargento Wood, disse ele, com a voz afetuosa, mas profissional, ouvi dizer que o senhor está lidando com um assunto familiar difícil. Não estou ligando para me intrometer. Estou ligando para dizer que o que o senhor fez exigiu coragem e integridade. O exército está orgulhoso do senhor. Suas palavras soaram como um bálsamo para uma queimadura. Honra, integridade, coragem, os mesmos valores que minha família nunca havia compreendido eram os que minha família escolhida agora celebrava. A validação dele, a validação do meu primo, o apoio inabalável do Caleb, essa era a única aprovação de que eu precisava. Percebi então o que Eleanor Roosevelt queria dizer quando afirmou: ninguém pode fazer você se sentir inferior sem o seu consentimento. Eu finalmente havia retirado meu consentimento. Naquela noite, meu telefone ainda vibrava intermitentemente no criado mudo, um assédio constante e discreto, vindo de um mundo ao qual eu não pertencia mais. Peguei o aparelho e olhei para a tela cheia de nomes. Não senti mais raiva. Não senti quase nada. Só me senti acabado. Com a mão firme, apertei e segurei o botão liga-desliga. A tela piscou, pedindo confirmação. Deslizei para a direita. A tela ficou preta. E, pela primeira vez em dias, houve silêncio. O silêncio que se seguiu à tela preta do meu celular foi diferente de tudo que eu já tinha conhecido. Não era apenas a ausência de toque ou zumbido. Era um silêncio profundo e ecoante que enchia cada canto da nossa pequena casa. A guerra tinha acabado. Eu tinha vencido. Mas não houve desfile de vitória, nem sentimento de triunfo. Havia apenas o peso esmagador da exaustão, o tipo que se instala fundo nos ossos depois de uma longa missão, quando a adrenalina finalmente se esvai e não deixa nada além de um espaço vazio e oco para trás. Eu havia passado a vida inteira travando uma guerra invisível pela aprovação deles. E agora que ela havia terminado, eu não sabia o que fazer com a paz. Caleb, com sua sabedoria silenciosa, entendia.
Ele não tentou me animar nem preencher o silêncio com banalidades. Simplesmente me trouxe uma caneca fumegante de chá de camomila, sentou-se ao meu lado no sofá e compartilhou o silêncio comigo enquanto observávamos a noite se pondo em nosso quintal. A presença dele era uma linguagem própria, e dizia: estou aqui. Você não está sozinho. Como soldado, fui treinado para reconhecer quando uma situação exigia reforços. Você não entra em uma emboscada sozinho, e não navega pelo campo minado do trauma sem um guia. Eu sabia que essa era uma batalha que eu não conseguiria vencer sozinha. O exército ensina a ser forte, mas também fornece recursos para as feridas que você não consegue ver. Na semana seguinte, liguei para a Military One Source e marquei uma consulta com um psicólogo. Na segurança daquele escritório silencioso e estéril, cercado por pinturas de paisagens sem graça e pelo zumbido suave de um ar-condicionado, finalmente me permiti desabafar. Pela primeira vez, não me contive. Não engoli as lágrimas. Chorei. Chorei pela garotinha no sótão que achou seu amor por mapas e história estranho. Chorei pela adolescente que comemorou sua formatura do ensino médio com pizza porque seus pais estavam em uma festa mais importante. Chorei pela noiva que estava diante do marido com a primeira fila vazia onde deveria estar sua família. Minha terapeuta, uma mulher gentil e firme chamada Doutora Ana Sharma, ouviu sem julgamentos. Ela me ajudou a entender que minha profunda tristeza não era sinal de fraqueza ou arrependimento pela escolha que eu havia feito. Era luto. Você está de luto por uma perda profunda, Lexi, explicou ela gentilmente. Não é a perda da família que você tinha. É a perda da família que você deveria ter tido. Você está de luto por uma ideia, um ideal, e essa é uma das dores mais profundas que uma pessoa pode carregar. Ela me apresentou o trabalho de Brené Brown, uma pesquisadora de quem eu já tinha ouvido falar, mas nunca havia estudado. Assisti às suas palestras sobre vulnerabilidade, coragem e vergonha. A ideia de ousar muito, de ter a coragem de aparecer e ser vista mesmo quando não há garantias, ressoou no âmago do meu ser. Percebi que traçar aquele limite final com minha família não foi um ato de raiva. Foi meu maior ato de coragem. Durante uma sessão, o Dr. Sharma sugeriu um exercício: escrever uma carta para meu pai, minha mãe e minha irmã, uma carta que eu jamais enviaria. Naquela noite, sentei-me à mesa da cozinha e escrevi. Preenchi páginas, minha caneta voando pelo papel escrevi sobre a dor de ser chamado de soldado raso, a humilhação pública das férias no Havaí, a traição fria e calculada do investimento em Scottsdale. Despejei cada gota de dor, raiva e confusão nas páginas. Mas, enquanto escrevia, algo mudou dentro de mim. A raiva ardente começou a esfriar, substituída por algo inesperado, uma pena triste e distante. Eu não os via como vilões monstruosos, mas como pessoas profundamente imperfeitas, presas em uma gaiola de ouro que eles mesmos criaram, uma gaiola construída a partir de status, aparências e do medo de algum dia serem vistas como comuns. Eles jamais conheceriam o amor incondicional de uma família escolhida, a honra silenciosa do serviço, ou a alegria simples de uma vida vivida com autenticidade. Eles eram os verdadeiramente empobrecidos. Quando terminei de escrever, levei a pilha de papéis para a pequena fogueira no nosso quintal. Sob um céu estrelado, acendi um fósforo. Observei as chamas lamberem as bordas do papel, transformando as palavras da minha dor em cinzas enegrecidas. O fogo consumiu os insultos, a negligência, as traições. Foi um funeral para a vida que eu havia deixado para trás e um batismo para aquela que eu estava apenas começando a construir. Nos meses seguintes, Caleb e eu cultivamos conscientemente a família que escolhemos. Nossa casa, antes um refúgio tranquilo, tornou-se um polo de aconchego e alegria. Fazíamos churrascos nos fins de semana, com o ar impregnado pelo cheiro de hambúrgueres grelhados e pelo som da playlist de rock clássico do Caleb. Meus amigos mais próximos da base vinham, com os filhos correndo pelo quintal com os amigos do Caleb da guilda de marceneiros. Não havia pretensões, julgamentos ou discussões sobre universidades da Ivy League ou escritórios de advocacia da Rua K. Conversamos sobre nossas vidas, nossas lutas, nossas pequenas vitórias. Numa tarde de sábado, cercada por essas pessoas maravilhosas e genuínas, minha amiga Sargento Miller,
uma mulher durona com quem eu havia servido, ergueu sua garrafa de cerveja. Um brinde, disse ela, com a voz clara e forte, Alexi Wood, que nos ensinou que a maior coragem nem sempre é demonstrada no campo de batalha. Olhando para os rostos sorridentes e solidários ao meu redor, finalmente entendi. Nunca estive verdadeiramente sozinho. Eu tinha uma família de verdade, construída não com base em sangue ou obrigação, mas com base no respeito mútuo, em valores compartilhados e em amor incondicional. Algumas semanas depois, uma onda de tontura me atingiu na minha mesa. Atribuía à exaustão, mas aconteceu novamente no dia seguinte. Um pequeno e persistente pensamento começou a se formar no fundo da minha mente. Naquela noite, com as mãos ligeiramente trêmulas, levei um teste de gravidez caseiro para o banheiro. Coloquei-o no balcão, com o coração batendo forte enquanto esperava o resultado. Quando a segunda linha rosa apareceu, tênue, mas inconfundível, fiquei olhando para ela, com a respiração presa na garganta. Era o futuro, um capítulo inteiramente novo chegando sem aviso prévio, pronto para ser escrito. 2 anos se passaram após o confronto, 2 anos de paz silenciosa, constante e intencional. O silêncio que antes parecia um vazio oco agora era preenchido pelos sons ricos e acolhedores de uma vida em construção. A cena é o nosso quintal em Frederiksburg, num sábado quente de fim de verão. Não estou mais de uniforme. Estou usando um vestido azul simples, o tecido macio em contato com a minha pele. Em meus braços, seguro uma garotinha com uma bagunça de cabelos escuros e olhos que transmitem uma centelha feroz e determinada. Minha filha, Vilu. Ela tem pouco mais de 1 ano e é o centro do meu universo. O ar cheira a grama recém-cortada e hambúrgueres grelhados. Caleb está no churrasco, vestindo uma camiseta desbotada de banda, cantarolando alguma estação de rock clássico no rádio. O som das risadas dos nossos amigos ecoa no pátio, um som alegre que se tornou a trilha sonora da nossa nova vida. É isso. Esta é a imagem da paz pela qual lutei, não uma vitória grandiosa e dramática, mas algo silencioso, algo real. Não há encenação, nem pressão para impressionar, apenas a alegria simples e profunda de estar cercado por um amor genuíno. Meu relacionamento com a família Wood, como eu os considerava agora, havia mudado. Não havia se curado magicamente, mas havia se transformado em algo novo, algo frágil e incerto. Depois de um longo e silencioso ano, minha mãe ligou. Foi no dia seguinte ao que lhe contei que estava grávida. A voz do outro lado da linha era diferente, despojada da sua habitual autoridade acadêmica. Pela primeira vez, ouvi nela uma vulnerabilidade, uma rachadura no verniz polido. Eles vieram visitá-la depois que Vilu nasceu. Não houve um grande pedido de desculpas, nenhuma reconciliação emocionada. As feridas eram profundas demais para isso. Mas suas ações falavam uma linguagem que suas palavras jamais conseguiriam. Eles chegaram com presentes cuidadosamente escolhidos, não apenas caros, um cavalo de balanço de madeira feito à mão que Caleb admirava, uma cópia da primeira edição de Boa Noite, Lua. Durante a visita, vi minha mãe, Vitória, uma mulher que certa vez tratou um grão de poeira como um insulto pessoal, ajoelhar-se no chão da sala para brincar com Vilu. Seu riso era suave e desconhecido. Observei meu pai, Preston, o poderoso advogado da K Street, sentado na cadeira de balanço por quase 1 hora, sem falar, sem ler, apenas observando sua neta dormir, seu rosto uma máscara de emoções complexas que eu não conseguia decifrar. O momento mais surreal aconteceu numa tarde. Meu pai segurava Vilu desajeitadamente, como se estivesse segurando uma obra de arte delicada e inestimável. Ele era um homem que sempre fora tão seguro, tão autoritário, mas parecia completamente desarmado diante daquele pequeno ser humano. Ele olhou do rosto de Vilu para o meu, e sua voz era baixa quando falou. Ela tem os seus olhos, disse ele, com uma rouquidão estranha na garganta. Eles são muito determinados. Não foi um pedido de desculpas. Não foi uma confissão, mas foi a coisa mais próxima de um reconhecimento de que ele me viu que eu já recebi dele. Foi um único raio de luz em uma vida inteira de sombras. Uma trégua frágil havia sido estabelecida. Eu não sabia se duraria, mas, pelo bem da menininha em seus braços, eu estava disposta a deixá-la existir.
O verdadeiro momento de cura, no entanto, não veio deles. Veio de dentro de mim. Numa tranquila tarde de terça-feira, éramos só eu e Vilo em casa. Ela atravessava a sala com passos trôpegos e triunfantes, com uma expressão de intensa concentração no rosto. Então, como acontece com crianças pequenas, seus pés se enroscaram e ela caiu no tapete macio. Não foi uma queda feia, mas foi um choque. Seu rosto se contraiu e um lamento de partir o coração encheu o quarto. Sem pensar duas vezes, peguei-a no colo e a puxei para perto do meu peito. Embalei-a delicadamente, acariciando seus cabelos macios. Ah, minha doce menina, sussurrei em seu ouvido, com a voz carregada de uma emoção que me surpreendeu. Está tudo bem, querida. A mamãe está aqui. Você está segura. Eu te amo muito. E então me dei conta. As palavras que eu dizia, o conforto que eu dava tão instintivamente, eram exatamente as palavras que eu passará a vida inteira ansiando por ouvir. A garantia incondicional, a promessa de segurança, a simples e poderosa declaração de amor. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de libertação, de uma cura profunda, profunda na alma. Naquele momento, confortando minha filha, eu também confortava a menininha dentro de mim que chorava sozinha no sótão. Ao me tornar um tipo diferente de mãe, eu estava consertando meus próprios pedaços quebrados. Eu estava quebrando o ciclo. O legado de frieza, de valor condicional, de negligência emocional, parou aqui comigo. Meu legado, aquele que eu passaria adiante, seria de amor incondicional. A história termina aqui, neste lugar tranquilo e pacífico. Estou no quarto da Vilo, o quarto pintado de um verde sálvia suave. O luar entra pela janela, lançando um brilho suave sobre o berço. Ela dorme profundamente, seu peito minúsculo subindo e descendo em um ritmo constante e tranquilo. Eu a observo, meu coração tão cheio que parece que vai explodir. Já me chamaram de soldado raso. E talvez, de certa forma, eles estivessem certos. Eu não lutei em uma guerra famosa e glorificada. Lutei nas trincheiras silenciosas e brutais de um coração partido. Lutei pelo direito de definir meu próprio valor. E venci. Minha vida não é mais uma batalha pela aprovação deles. Meu legado não é o sobrenome Wood nem as conquistas que eles valorizam. Meu legado é esta criança adormecida. É a paz nesta casa. É o amor que construí das cinzas do meu passado. Da noite que me cobre, negra como o abismo de polo a polo, agradeço a quaisquer deuses que existam por minha alma invencível. Eu sou o mestre do meu destino. Eu sou o capitão da minha alma. E finalmente, depois de todas as tempestades, encontrei o caminho de casa. Obrigada por trilhar esse caminho comigo. Minha história é um testemunho de que nosso passado não precisa definir nosso futuro. Trata-se de quebrar ciclos e construir nosso próprio legado de força e amor. Agora, eu adoraria ouvir de você. Nos comentários abaixo, compartilhe uma palavra que defina o legado que você está construindo para si mesmo. Seja gentileza, coragem ou paz, vamos preencher este espaço com inspiração. Se a minha jornada ressoou com você, por favor, curta esta história e inscreva-se no canal. Seu apoio nos ajuda a compartilhar mais histórias de resiliência, criando uma comunidade onde todos podemos nos sentir vistos e ouvidos. Obrigada por ouvir.